tarde a todos aí. Nós estamos aí com 16 horas e 1 minutinho e vamos mais um domingo, né? A gente poder compartilhar com vocês essa jornada do mês de setembro e outubro. Só para vocês lembrarem, ou aqueles que estão conosco aí pela primeira vez, semana passada, nós finalizamos, né? Abordando sobre uns pontos importantes que a igreja, né? Nós falamos sobre a missão de Deus e a missão da igreja. Os pontos importantes que a igreja deve se engajar. E aí, esse chamado, no inglês, é chamado de pressure points. E aí, dentro desses pressure points, nós apresentamos alguns desafios. E esses desafios, o principal deles, nós apresentamos alguns deles, né? E aí, gostaria de falar sobre um desafio que a igreja global, ela precisa, né? Eu disse na semana passada que ou a igreja, ela observa os desafios e dá as costas intencionalmente, ou nós buscamos formas de nos engajarmos nesse... Boa tarde aí, o pessoal que está entrando. De nos engajarmos nesses desafios. E o desafio de hoje, que eu gostaria de compartilhar, é um dos desafios que mais me toca, né, dentro da questão daquilo que a gente vem fazendo nesses anos, e quase 2 décadas envolvidos nos povos não alcançados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos desafios, que é o de povos não alcançados. A falar sobre os povos não alcançados, eu gostaria de iniciar com um vídeo. E depois nós vamos para um PowerPoint e finalizamos depois com um testemunho de uma amiga que tem que serviu muito tempo aí entre os povos não alcançados. E vamos lá. And this is our generation. We will use our skills, our talents, and everything God has given to us, and by the power of the Holy Spirit, we will go to every country and bring the good news. This is the last call, and we will do it.
Vocês viram, ouviram aí, assistiram esse desafio dos povos não alcançados, né? E realmente, quando nós navegamos nesses mundos, né? Realmente nós observamos milhares e milhares de pessoas de diferentes raças, né? Cor de pele, né? Feelings, formas de pensamento diferentes, e muitas delas nunca ouviram o Evangelho, não conhecem a pessoa de Jesus. Muitas delas conhecem um Jesus, mas um Jesus diferente daqueles que a Bíblia apresenta. Eu me lembro que eu estava num país da África e peguei ali um meio de transporte e um rapaz muito educado. Começamos a conversar e comecei a falar sobre vida, falar sobre paz, e falei que paz, na minha definição, era uma pessoa, era Jesus. E no meio da conversa, ele sabia que eu era brasileiro, ele perguntou para mim se era algum jogador de futebol que eu estava falando. E naquela época não tinha ainda o Gabriel Jesus, né? E o interessante é que na nossa cabeça ocidental, aonde quantas e quantas vezes nós já não ouvimos falar de Jesus, mesmo até aquele Jesus de olhos azuis, hollywoodiano, da sessão da tarde, de outros, né, horários da TV aberta e agora da TV fechada, um Jesus até não tão parecido com o da Bíblia, mas pelo menos alguns traços nós temos, né? Nós temos um país, pertencemos a um país de maioria católica, aonde também conhecemos aí, né, as festas religiosas, e as pessoas conhecem o Jesus. É óbvio que quando nós falamos em conhecer, nós não estamos falando que todos têm relacionamento, que todos seguem, né, e que têm as atitudes de Jesus como seguidor de Jesus. Mas existem povos que não têm ponto de início, não tem um start, não tem um starting point. E esses povos não alcançados realmente mexem muito comigo. E quando eu estava, certa vez, num país do sudeste da Ásia, e entrei numa mesquita bem grande, e ali era uma sexta-feira, e foi a hora da oração. E na hora da oração, os muçulmanos todos chegando para a mesquita, e como nós brasileiros, muitos de nós parecemos com povos de algumas partes do mundo aí, né? A gente tem essa miscelânea de cores e aparências, né? As pessoas não me tiraram da mesquita. Eu permaneci ali com muita educação, né? Respeito. Eu fiquei num canto ali, sentado, e acompanhei a oração. E ali nós oramos, né? Eu estava ali orando, pedindo a Deus que trouxesse paz àquelas pessoas, que se revelasse àquelas pessoas, para que elas conhecessem um Jesus que é mais que profeta, um Jesus que ele morre por uma causa do pecado, né? O homem peca, e Jesus, ele morre pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que estavam ali, e ali em silêncio, né, e respeitando, com certeza, né, o momento daqueles muçulmanos, nós oramos ali pedindo a Deus que se revelasse, né? E quantas conversas, né, quantas oportunidades Deus tem nos dado nessa caminhada de encontrar pessoas de outros credos, especificamente budistas, em regiões muçulmanas,
e ter a oportunidade de ouvir a fé dessas pessoas e também ter a oportunidade, né, de uma forma respeitosa, ter a oportunidade de também compartilhar aquilo que está no meu coração. Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre os povos não alcançados. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o PowerPoint e nós vamos aí falar um pouquinho sobre os povos não alcançados. Na semana passada, nós falamos, então, sobre os desafios, né? Nós falamos sobre os desafios da igreja e aí colocamos como referência em inglês, nós não temos em português, essas duas referências aí. E eu chamei esses desafios de pressure points. E um dos pressure points é o livro do Dr. Fujino, que é Reaching the City. Ele fala sobre os desafios de ser influente, da igreja ser influente na cidade, né? Fala sobre a urbanização e muitos assuntos aí. Então, nesses desafios, nós colocamos aqui alguns deles. Primeiro, os povos não alcançados, a questão do Ocidente, né? O Ocidente, ele durante muito tempo foi visto, principalmente Estados Unidos e parte da Europa, Inglaterra principalmente, foi visto como países enviadores de missionários. E hoje nós sabemos que muitos desses países do Ocidente, eles já são considerados grandes campos missionários. Haja visto os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, com a sua variação étnica, o American Dream, né? Povos que migraram para lá, que trouxeram os seus parentes, que já estão aí na quarta, quinta geração, nepaleses, butaneses, né? Muçulmanos de várias etnias, diferentes etnias. Quando você vai nas grandes cidades nos Estados Unidos, eu coloco como exemplo a grande Nova York, né? Quando você observa ali a quantidade gigantesca de paquistaneses, diferentes etnias paquistanesas, chineses, de diferentes etnias, né, de pessoas de fala chinesa, de diferentes etnias, e muitos desses povos que Nova York representa, né, que moram, assim temos no Brasil, assim temos na Alemanha, nas grandes cidades da Bélgica, na França, né, e assim vai. Então eu digo que o Ocidente, a realidade do Ocidente com essa globalização, com essa migração de povos de várias partes do mundo, é um grande desafio também, e nós temos que considerar que a igreja ocidental, ela precisa compreender que ao redor da igreja, os vizinhos já são de diferentes povos e línguas, né? Culturas diferentes, e muitas delas nós consideramos como povos não alcançados, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O crescimento das igrejas na África, na Ásia, na América Latina, nas ilhas do Pacífico, que chamamos de Globo Sul, Sul Global ou Mundo Majoritário, também é algo para ser estudado. Por quê? Porque as igrejas estão crescendo, porém, qual é o DNA dessas igrejas? Quais são as implicações das teologias desenvolvidas nessas igrejas dentro do majoritário? Né? A falta do discipulado, o sincretismo na igreja ocidental, né? na igreja no mundo majoritário, né? Então todas essas questões também são questões importantes em que a igreja precisa se engajar, né? A questão da pluralidade, né? Do pluralismo e da pluralidade de fé, das crenças. Como eu disse, né? Nas grandes cidades hoje do mundo, você tem pessoas de diferentes credos. Então, como lidar com isso? Como Jesus, a Bíblia mostra exemplo de Jesus lidando, ensinando os discípulos a trabalhar com a comunicação do Evangelho, porém feita aí coerente, de forma humana, levando em consideração compaixão, levando em consideração a pessoa, o respeito à pessoa em que ela não conhece a Cristo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho refletido muito nesses últimos tempos,
que intencionalmente a igreja ela precisa estar engajada. A igreja precisa estar engajada na expansão do evangelho, intencional. É preciso não tirar das variáveis a humanidade, pessoas que têm as suas alegrias, suas tristezas, e olhar para essas pessoas como alguém que segue uma religião, credos, e muitas delas não permitem a sua estrutura de fé. Elas não têm Jesus, o Jesus da Bíblia, Jesus que nos ensina a ir pregar o evangelho verdadeiro, fazer discípulos, né? Discipular as etnias. A migração também é algo importante, essa migração, globalização, nem se fale, né? Como é relevante essa questão da globalização, esse deslocamento de povos, e com essa globalização, nós já temos visto povos que até então não conheciam a Jesus, pessoas dentro desses povos que viram a Cristo, que entenderam quem era Cristo, e hoje há grupos, né, em que já estão pregando a mensagem para os próprios, na própria língua. Eu me lembro de um pessoal de Butão, nos Estados Unidos, butaneses que migraram, em que alguns butaneses se converteram, conheceram a Cristo, foram discipulados e começaram a proclamar o evangelho na língua butanesa, plantaram igrejas, um movimento de plantação de igrejas, e agora alguns deles retornaram ao Butão para também compartilhar o evangelho ali, iniciando entre os seus amigos e familiares. A questão da pobreza, algo que nós não podemos deixar de fora. A urbanização, né? Quais são as implicações da urbanização? Você pega a China, por exemplo, quando você vê ali muitas regiões que eram consideradas zonas rurais, a urbanização, né? Esse crescimento das cidades, ela engoliu essas regiões. Então você tem esse processo. A questão da criança e dos jovens, né? Tráfico humano também, né? Tráfico de crianças, são tantas questões, e que a igreja ela tem esse papel de se engajar corretamente. Quando eu falo engajar corretamente, não ficar se envolvendo em questões que não vai levar para nada em relação à expansão do evangelho, né? Então nós temos que ter essa sabedoria. As questões de saúde, né? Quantas cidades, quantos locais ao redor do mundo, no nosso próprio país, em que também o índice de desenvolvimento humano é baixíssimo, né? Problemas sanitários. Na Ásia, nós trabalhamos com um projeto de água, e ali nós tivemos a oportunidade de levar a alguns locais uma água de boa qualidade, né? De proteger a água daquelas pessoas. Quando nós começamos o nosso trabalho na China, no missionário na África, eu me lembro que no Senegal nós visitávamos os vilarejos da etnia Serê, e todos os poços de água que nós analisamos a qualidade da água, a quantidade de coliformes fecais era altíssima. Poços que já estavam quase que condenados. Alguns deles nós conseguimos, mas muitos deles nós tivemos que fechar realmente e pensar num outro ponto para a abertura de poços. Então, e o que isso tem a ver com o evangelho, né? Tem a ver com que essas pessoas estão morrendo, essas pessoas estão sofrendo. E quando nós colocamos os nossos pés nesses locais, eu acredito que todas as nossas ações nós fazemos diante da cruz. Nós pertencemos ao reino de Deus, e nós estamos ali levando o reino de Deus para esses lugares. Intencionalmente o evangelho precisa ser pregado. Intencionalmente o evangelho, as pessoas precisam entender que elas são pecadoras e elas precisam de Cristo. Agora, culturalmente, nós podemos trabalhar as metodologias, né? Mas a palavra de Deus precisa ser comunicada dentro das questões de contextualização correta, né? E eu me lembro de alguns lugares que nós levávamos ali
Eu me lembro que eu estava numa mesquita e era um vilarejo muçulmano e nós estávamos na Ásia e conseguimos uns filtros, verificamos que a qualidade da água era muito ruim, o chá que aquelas pessoas faziam ali realmente estava com uma quantidade grande de coliformes fecais, e aí nós fomos primeiramente ao líder religioso da região, e ali nós pedimos autorização para iniciarmos ali um projeto de água e entregarmos um filtro para cada família. E o que significa isso? Significa que, primeiro, eu estou olhando por um ser humano, uma pessoa que ela precisa, independente do credo dela, ela precisa de uma água de boa qualidade. E através da amizade, através da conversa, é muito natural as pessoas falarem sobre a vida. Né? E assim, como quase 100% dos casos, as pessoas começam a olhar e perguntando: por que você está aqui? Por que você está trazendo essa água aqui para nós? Será que você vai cobrar alguma taxa depois? Esses poços que você está perfurando aqui, esse trabalho de levar água, de transportar água de um lugar para outro. E com o tempo, as pessoas sobre isso, né? Por que você faz isso? Aí a gente começa a bater uma outra conversa, a conversar sobre uma coisa que tem no nosso coração, impulsionada por Deus, né? Para abençoar os povos com uma água física e também com a água espiritual, né? E a questão da oralidade, né? É um grande desafio a igreja compreender que nesses locais do África, Ásia, América Latina, ilhas do Pacífico, do mundo majoritário, né? Como eu falei, a oralidade, em muitos desses locais, ela é efetiva. Oralidade na comunicação do evangelho, na transmissão, oralidade no discipulado, na formação de líderes locais cristãos para um movimento de plantação de igreja. As pessoas costumam, é comum, tudo ser feito ao redor da mesa, tomando um chá, comendo uma comida típica, ou tomando um chá ou uma bebida que ela é típica. Então, tudo isso, muitas das conversas que nós temos nesses locais, onde há uma grande concentração de povos não alcançados, nós fazemos ao redor da mesa, conversando, comendo, nos festivais, de uma forma muito espontânea. Então, mesmo dentro do Ocidente, aonde esses povos chegaram, né, migraram forçadamente ou não, deslocaram forçadamente ou não, nós temos a oportunidade de forma oral, a oralidade ela é muito mais fácil para eles terem do que formas práticas, pontos, 4 pontos, num papel escrito. Eu me lembro que num país da Ásia a gente morava e eu me lembro que nós tínhamos essa questão. Eu me lembro que fomos comprar algumas coisas numa loja e aí nós anotamos na língua que nós escrevíamos lá, nós anotamos e mandamos para já deixar pronto para eles, né? Quando eles perguntarem o local que mora, a gente fala, pode entregar aqui, nesse endereço. E só que tinha que preencher um documento. E na hora de preencher o documento, eu falava para a pessoa, por favor, preencha aí, você já mora aqui. E as pessoas ficavam constrangidas, elas perdiam a face e ficavam realmente constrangidas. Por quê? Porque elas não sabiam escrever. Eram pessoas que eram da zona rural para tentar uma vida melhor e depois nos festivais, na época do plantio, da colheita, eles retornam para os seus vilarejos para ajudar as famílias e também guardam dinheirinho para ajudar os seus familiares. E esse povo que nós convivíamos ali na Ásia, nós entendemos que nós tínhamos que escrever para colocar o endereço, porque eles não sabiam escrever. Ou, quando nós íamos pegar o táxi, ou um tipo de táxi, logo eles chegavam para a gente, quando nós aproximávamos do táxi, ele chegava para a gente já fazendo o sinal de não, nós não vamos. E aí, quando nós falávamos a língua, falávamos para ele, olha, nós queremos, na língua local, nós queremos que você
nos leve para aquele lugar, perto daquele outro lugar. Aí a pessoa levava um susto e logo via que a gente falava, e aí eles deixavam a gente, eles levavam a gente, né? Então, nós vamos compreendendo que a oralidade, em muitos locais, muitas culturas, é a chave de entrada para uma amizade, para uma caminhada, né? E principalmente para comunicar as verdades do Evangelho através de storytelling, de histórias bíblicas, né? E também a questão da imoralidade, né? A pornificação da sociedade realmente também tem sido uma seta, né? Uma força negativa que tem também dificultado a comunicação do Evangelho e, inclusive, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, nós temos tido problemas nessa área e a nossa oração é que Deus oriente a igreja, a liderança das igrejas, os líderes, né, com relação a esses problemas, e muitos líderes também têm enfrentado problemas dessa natureza. Então, nós apresentamos aí. Só que eu quero focar hoje e falar sobre os povos não alcançados, né? Um vídeo. Esse vídeo mostra os povos budistas, muçulmanos, aqueles que não têm religião, né? Você vê os hindus, a quantidade de pessoas que não conhecem a Cristo, né? A quantidade de pessoas onde você tem pouquíssimos missionários, pouquíssimas pessoas para pregar o evangelho naquele oceano de pessoas. Então, são os povos não alcançados. O que eu gostaria de propor aqui nessa tarde é que a gente possa entender como igreja, como cristão, né? Que cada um de nós somos chamados. O ID não é somente para um grupo de pessoas. O ID é para todos. Ide e discipulai as etnias. Isso serve para você. Isso serve para você que acha que você é somente membro da igreja ou tem aquela carteirinha que agora você é membro. Todos nós fomos chamados. A igreja do século XXI, ela precisa engajar-se nesses pressure points. E povos não alcançados não é diferente. Então, dentro do Brasil, dentro das grandes cidades, dentro da cidade, nas próprias cidades pequenas, eu estou aqui no interior de São Paulo, que eu vejo povos não alcançados aqui. Então, a igreja precisa começar a ser mobilizada, a compreender. A liderança precisa trabalhar as questões de que os povos não alcançados, os povos, as pessoas que têm seu rosto, né, a sua forma de ser, as suas culturas, essas pessoas, o evangelho, elas vão conhecer a Cristo. E não é um grupo de super-heróis da sala de justiça que vai fazer isso. Hoje eu entendo que nós já podemos, com a globalização, com essa configuração que o mundo tomou, nós temos essa força. Hoje existe a ação da internet, conversas, formas de comunicação do evangelho que podem ser pela internet, né? Tanta coisa hoje que pode facilitar para que pessoas conheçam a Jesus, né? Conheço pessoas que têm trabalhado quase que 24 horas, comunicando o evangelho em contextos, né, bem complexos, em povos não alcançados mesmo, no Golfo Pérsico, por exemplo, e usando a internet, fazendo as amizades. Existem as formas de trabalhar com a oralidade também nesses contextos de internet. O conceito de grupos não alcançados é tão antigo. No Velho Testamento a gente vê, né, as nações descrentes que viviam ao redor de Israel, que não conheciam o Deus de Israel, né? Nós estamos falando aí de 4 bilhões de pessoas na Terra que não têm um relacionamento com Jesus, né? Incluindo os mais de 2 bilhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Então, nós estamos falando aí numa grandeza, e vocês podem notar aí de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram, né, o nome de Jesus. Então, é algo realmente bem impactante aí, né? O David Fraser diz que, infelizmente, o pão da vida não está disponível para os bilhares e bilhares de pessoas, né? O pão da vida
ele não tem sido, não tem alimentado, não está disponível para os bilhares e bilhares. Então, quem vai levar a função, né? A nossa função como igreja é de levar o pão da vida para que as pessoas comam desse pão, né? Ele é a água da vida, para que as pessoas bebam dessa água, né? Para que ela nunca mais tenha sede. Jesus falando ali com a mulher samaritana, né? Então, a igreja, cada cristão, tem a responsabilidade de se envolver nesse projeto de apresentar o evangelho, de levar o pão da vida, né? Para que seja disponível, que esteja disponível para esses quase 2 bilhões de pessoas, né? E aí, parafraseando aí, o ide de Jesus, né? Ide e discipulai as etnias, né? Quando você vê do grego, do original grego, a ideia é de discipular as etnias, né? Então, não estamos falando, por exemplo, quando nós pegamos aqui a Rússia, nós olhamos geograficamente, nós olhamos aqui, vemos o Brasil, olha o tamanho da Rússia, né? Perto dos outros países da Ásia, né? Olha a porcentagem que a Rússia toma ali dentro do continente asiático, né? Só que quando nós olhamos com os olhos de Deus, quando nós olhamos a partir deste verso de Mateus 28, de discipular as etnias, nós estamos dizendo que dentro da Rússia existem vários grupos étnicos diferentes, que falam diferente, que se vestem diferentes, e têm características culturais diferentes. Automaticamente, a mensagem do evangelho precisa ser contextualizada. Então, por exemplo, aí, ó, se você olhar a Rússia com os olhos de Deus, com os olhos das etnias, você vai ver aí várias e várias etnias, né? Você tem aí os tataros, você tem aí os buiacs, você tem os armênios, você tem uma série grande, né, de etnias, os chechenos, né? Diferentes etnias aí. E aí você nota, se você sai de um extremo a outro da Rússia, não sei se acompanharam, mas nos jogos da Copa do Mundo, que foi na Rússia, as redes de televisão, né, as diferentes redes faziam documentários, né, ia do extremo ao outro da Rússia, e aí tinham povos completamente diferentes né? Então são pessoas diferentes, assim como no Brasil, né? Nós temos aí a diferença, você pega lá o gaúcho e pega o sertanejo, quão diferente eles são, né? E dentro da Rússia existem vários povos que nunca ouviram falar do evangelho. Um exemplo aqui, né? Tirado aí do projeto Joshua, aí você tem aí o site aí, você pode pesquisar, mas um exemplo é o povo Ingush, não sei se estou pronunciando correto, eles falam a língua Ingush, eles são muçulmanos, eles estão ali, ó, na regiãozinha aqui embaixo, aqui, ó, bem nessa pontinha vermelha aqui, você pode ver aqui que aqui estão, eles vivem aqui, é uma etnia e que é totalmente não alcançada, né? Uma etnia, então, né, é para que Deus, né, prepare o coração desse povo, para que eles recebam a mensagem do Evangelho. Aí pede também orar para o uso efetivo do filme Jesus e outras formas de evangelismo na língua Ingush, né? Orar para que Deus proteja e encoraje os crentes Ingush e dê a eles, né, força, né, resistência, né, tenacidade aí, e poder para que eles compartilhem também o evangelho com os da sua própria língua. Olha que interessante, né? O povo Ingush, aqueles pouquinhos ali que se convertem, eles podem compartilhar com os outros na mesma língua, né? Peça ao Senhor trazer, né, uma igreja forte, uma igreja que consiga reproduzir, né? É um movimento de plantação de igreja. Hoje é uma das áreas, dentro de povos não alcançados, que se discute muito. Levar um evangelho
uma transmissão do Evangelho, mas também uma retransmissão. Nessa retransmissão é capacitar os irmãos para que eles próprios, né, os nativos, eles desenvolvam um projeto, um movimento de plantação de igrejas. Isso é uma área também que nós precisamos que a igreja ore e se envolva intencionalmente, né? Orar também para que a palavra de Deus seja distribuída e proclamada no poder do Espírito, né? Orar para que a tradução da Bíblia na língua, né, seja também completada, né? Orar para que eles possam realmente receber Jesus e ter Jesus como proteção, né? Como verdadeira proteção, né? Como torre de proteção e como refúgio, né? O Jesus que realmente ele vem trazer paz, ele é a nossa torre, né, de segurança e refúgio. Esse é um exemplo dos vários outros povos não alcançados que vocês podem ter contato quando vocês pesquisarem ali o joshuaproject.net. Então, nós estamos falando de povos não alcançados. Nós precisamos entender que existem, na missiologia, os missiólogos definem povos não alcançados. O que significa um povo não alcançado? Um povo não alcançado é considerado quantos por cento de pessoas? É quando não tem crente nenhum? É quando tem um pouquinho? É quando tem... Que pouquinho é esse? Ou acima de quanto não é mais povo não alcançado? Então, isso é uma coisa que a gente vai caminhar agora aí para a gente conversar. O Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial define um grupo de pessoas como o maior grupo através do qual o evangelho pode fluir sem encontrar barreiras significativas de aceitação e compreensão do evangelho. Esses grupos podem ser definidos de várias maneiras, podem ser classificados pelo idioma, cultura, história, geografia e a sua posição na sociedade, a sua posição social na cidade. Aqui, nesse desenho aqui, a gente tem uma ideia, a gente tem uma noção. Você tem aí, dentro da população mundial, aproximadamente... Nós estamos falando de grandezas, tá? Quando você pega fontes diferentes, esses números podem oscilar, porém as suas grandezas não. Então, no mundo, nós temos aí cerca de 7,2 bilhão de pessoas, né? E aí, aproximadamente 11.495 povos, etnias. Nós estamos falando aí de quase 11.500 etnias. Agora, dessa quantidade aí, existe uma porcentagem que ela é considerada não alcançada. Foi o que nós falamos ali, de 2 bilhões, 2,4 bilhão de pessoas, o que representa cerca de 6.827 povos. Então, esses povos... abaixo de 2% da população. Então, vamos supor que eu tenho, desses 6.827 povos que nós estamos falando, esses povos, menos de 2% da população daquele grupo étnico, ele tem crentes ali. É uma coisa de pouquinho de crentes. O que significa, gente, que essa quantidade é tão pequena, difícil para a igreja, para aquela quantidade de crentes, ela caminhar sozinha, ela crescer, desenvolver um movimento de plantação de igreja. A quantidade é tão pequena que ainda é preciso ter ações, forças, somar esforços para que deixe de ser chamado de povo não alcançado. Então, o povo não alcançado é aquele povo que você tem uma quantidade, até tem crente, muito pequenininha, menos de 2% da população é considerado não alcançado. E desses menos 2%, existem povos, dentro desses 6.827, existem povos que ainda que é muito mais baixo ainda que 2% de crentes, né? Tem povos que é 0%. Então, nós estamos falando aí desses grupos, por exemplo, que são grupos chamados de não engajados. Ou seja, eles ainda não tem gente orando por eles, não existe nenhum projeto sendo desenvolvido para alcançá-los. Eles fazem parte de um grupo, eles estão dentro do grupo de não alcançados. Mas a quantidade de crentes é tão pequena, que é bem abaixo desses 2%. Tem pouquíssimos crentes
não tem ninguém. Ou seja, dentro dos não alcançados existem as prioridades das prioridades, né? Então, nós estamos falando aí de 0,25 bilhão de pessoas, nós estamos falando de 3.250 grupos, que é chamado de povo não engajado. Então, ele é chamado de não alcançado, ele é unreached e também é unengaged, ou seja, não há nenhum esforço. A quantidade de crente é tão pequena, e em alguns casos zero. Não há ninguém nem pensando nesses povos, não há igreja nem fazendo uma campanha de esse mês vamos orar por esse povo. Então, por isso é muito importante essa conversa nossa nessa tarde de hoje, para que você comece a se inteirar, para você adotar. Ah, mas a minha igreja tem 30 membros. Ah, eu tenho uns pequenos grupos na minha igreja, eu tenho 100 pequenos grupos. Ah, eu tenho 30 pequenos grupos. Olha, por que não a gente não conhecer os grupos não alcançados e aí lá dentro, os mais críticos ainda, os não engajados? Já pensou se cada pequeno grupo da sua igreja ele começa a se envolver, a buscar informação sobre esse povo e aí começamos um processo de oração, orar por esses povos. Você já pensou se isso cresce e você começa a fazer, vamos programar uma viagem de curto prazo para nós caminharmos nesse povo, observarmos em parceria com quem já está fazendo alguma coisa, ou se não tem ninguém fazendo, mas tem gente que tem o know-how, para a gente somar esforços, para a gente começar a olhar para esses povos com mais carinho, né? Esses olhos, o Deus, né, que ama a todos, né? Lá em Apocalipse a gente vê, né? Povos de todas as línguas, tribos, raças, né? Então, nós estamos falando de povos não alcançados. Nós estamos falando de povos que, dentro dos povos não alcançados, é mais crítico ainda. E aí, por isso que nós chamamos de Unreached, Unengaged People Group, né? Dos mais de 6.000 grupos não alcançados no mundo, tem missionários e igrejas entre eles, mas é pouquinho, né? Bem pouco. Dentro do grupo de não alcançados, existem os não engajados, que correspondem àqueles que não têm ninguém nem orando por eles. Então, novamente, para a gente não se perder, ok? Os povos não alcançados, você tem 2% aí de crentes, né? De 2% para baixo. De 2% para baixo, o negócio já não é bom. É uma igreja fraca no sentido de força, de avanço do evangelho dentro daquele mundaréu de pessoas que não conhecem a Jesus. E aí nós precisamos desenvolver com essas pessoas. Nós precisamos conhecer esses grupos. E dentro desses grupos existem mais críticos ainda. Locais em que não tem ninguém orando por eles. Nem orando, gente. Dá para pensar nisso? Né? Que são os grupos não engajados. Então nós chamamos de UUPG, Unreached, Unengaged People Group. É o povo que não é alcançado, não é engajado no nosso bom português. E aí a questão é se isso é prioridade ou não, né? Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, há multidões que ainda não sabem nada sobre a sua primeira vinda. Nós estamos aguardando o retorno de Jesus. Maranata, né? Há povos que não sabem absolutamente nada, não sabem de nada sobre a primeira vinda de Jesus. Eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus porque nós temos enviado missionários para várias partes do mundo. A igreja brasileira me orgulha muito. Nós temos problemas internos, tem as coisinhas do dia a dia, existem algumas polarizações, algumas brigas, algumas coisas que a gente vê, mas eu gostaria de, nessa tarde, olhar a igreja brasileira sobre um outro prisma. A igreja que Deus usa. Eu lembro que o pastor Saião pregou a mensagem sobre Deus ama os árabes, e ele fala da família, ele começa em Gênesis 16, e quando eu vejo ali o Don McCurry, que é um missionário que morou no Paquistão por 40 anos, ele fala sobre os problemas na família de Abraão, né? E quando a gente começa a ler Gênesis 16, a gente olha a família de Abraão, como era complicado ali, né?
Abraão estava ali com Sara, a idade chegando, né? O vigor já não é mais o mesmo, tem uma promessa, mas agora Abraão, a Sara vê que parece que não vai sair filho ali, aí aparece e joga no meio da história Agar, que não pediu para entrar na história. E não vou pregar isso aqui, porque você pode ver lá no YouTube, tem Deus ama os árabes, a mensagem que o pastor Sayão pregou, e eu já reproduzi essa mensagem várias vezes aí. E o interessante é que mesmo na família, todos os problemas que a gente vê de Sara e Abraão, né? Ela é sua serva, resolve aí com você ela, tal. Você vê que há algo divino, né? O Deus, o anjo do Senhor, né? Há algo divino. Alguns dizem que foi ao deserto, né? Mas teologicamente há algumas discussões, mas não quero entrar nessa discussão. Eu quero dizer que houve um encontro, a preocupação do Deus triuno em olhar com compaixão aquela mulher que está no deserto grávida de um menino. E aí Deus fala para ela, olha, esse menininho que está na sua barriga, eu vou abençoar ele. E a gente sabe que essa bênção é em Cristo, né? E é interessante que Deus ele se preocupa com os povos. Esses povos que nós estamos falando aqui, de não alcançados e não engajados, as terminologias que a missiologia usa, né, para mostrar por que usa tantas terminologias, esses números. Por que esses números são importantes? Porque eles direcionam para nós. Eles mostram para nós a nossa forma de cristão, de cristianismo que nós estamos vivendo. Eu não sou contra as grandes igrejas. Eu acho maravilhoso. Eu não sou contra você ter um ar-condicionado, você ter um bom estacionamento, você ter palcos que saem até luzes bonitas, né? Algo que talvez seja mais contemporâneo, dependendo do grupo, da região em que foi colocada, que foi plantada a igreja. Tudo isso faz parte, janelas lindas. Nós não estamos aqui para criticar nada disso, não. E nem para criticar, né? Na verdade, o que eu estou aqui para dizer é que a igreja, não importa se ela é numa favela ou numa comunidade pobre, ou se ela é num bairro lindo, ou a igreja ela tem todos os requisitos, os recursos, amém. Louva a Deus pelo crescimento dessas igrejas. Mas e esses povos? Vamos continuar a enviar missionários somente para os países onde já está na mesma rua, tem 10 igrejas? Ou a gente vai começar a olhar por um prisma de que existem povos em que nunca, não sabe de nada sobre a primeira vinda, sobre o Cristo que encontra com as pessoas, o Cristo que tem um encontro com Nicodemos. Em João capítulo 3, aquele encontro com Nicodemos é maravilhoso, né? Jesus ele encontra as pessoas. A natureza do nosso Deus é de encontrar, de vir atrás. E o que ele quer fazer é trazer DNA para a igreja. Cada um de nós, a gente tenha esse DNA do id e discipular. Mas eu não tenho condição. Tenho. Me desculpe, mas a gente tem. A gente pode se engajar, a gente pode se envolver sim. Existe uma forma que a gente pode se envolver. Então, a minha oração nessa tarde é que a gente comece a falar para outros dentro da igreja, puxa, vamos começar a orar por esses povos? Vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos adotar ação? Será que a gente conhece alguém que já começou a orar? Será que já tem alguém começando? Vamos orar para que comece a despertar pessoas para orar por esses povos que ninguém está orando ainda, né? Mesmo com as centenas de milhares de missionários servindo no mundo hoje, estima-se que apenas 10% da força missionária evangélica global está fazendo algum trabalho missionário entre os povos não alcançados. Quando nós falamos povos não alcançados, ali dentro tem povos, vocês viram o vídeo, sem religião, povos de vários, né, muçulmanos, budistas. Esses povos já não estão todos lá, uns já estão em Nova York, já estão em São Paulo, já estão no Vale do Paraíba, já estão, né, em Recife, e assim vai. Eu acredito que tem a mão de Deus nisso, né?
Você começa a ver pessoas de outros povos que é tão difícil chegar, né, aonde eles estão, daqui a pouco eles estão na rua de trás de casa. Que Deus nos use, que Deus nos use, que abra os nossos olhos, que a gente intencionalmente entenda que nós somos chamados por isso. Isso aqui, por exemplo, é um café no Brooklyn. 20 mil iemenitas dentro do Brooklyn, em Nova York, e ali um povo considerado não alcançado, né? Ali não tem ninguém, não existe esforços ali. Pelo menos quando eu estive ali conversando com algumas pessoas, eu conheci uma pessoa que estava aprendendo o árabe iemenita e depois para poder entrar ali nessa região, mas ela não está mais envolvida por questões de família e saúde, ela não está mais envolvida nesse projeto. Eu não sei se alguém entrou, se como está hoje, mas possivelmente esse local continue. E esse representa, eu pus essa foto porque ela representa os grupos não alcançados, não engajados no Ocidente, né? A igreja, nós podemos fazer sim algo. Eu queria falar para vocês de um outro nome que ultimamente a missiologia tem falado bastante, que são os povos de fronteiras, Frontier People Group, FPG, são os povos de fronteiras. Então, quando você ouvir falar povos de fronteiras, você não se perca nas definições. Nós estamos falando de povos não alcançados, e aí, para explicar um pouco mais que existem povos que são tão não alcançados, mas tão não alcançados, que aí os missiólogos resolvem trazer alguns nomes para poder a gente ter mais foco ainda. Vamos lá no micro, do micro, dos povos não alcançados, para a gente poder ver que ali tem gente ainda que não está no mapa de oração de ninguém. Os povos de fronteira são grupos não alcançados que mais precisam de um movimento de evangelização. Os povos de fronteira são menos ou igual, gente. Os povos de fronteira são menos ou iguais a 0% de cristão dentro do povo. Lembra que nós falamos que povos não alcançados, estamos falando de 2% para menos de cristãos? Existe dentro dos povos não alcançados, existem povos com quase ninguém mesmo. E aí resolveu denominar povos de fronteiras. Então existe hoje uma força, uma intenção de mobilização para as igrejas globais, essa ideia, essa noção de que existe um grupo dentro dos povos não alcançados, chamado povos de fronteiras, que realmente 0,1% de cristãos dentro do povo, sem um movimento evangélico autossustentável conhecido. Então, isso é algo para tirar a gente realmente da nossa zona de conforto, né? 1/4 da população mundial encontra-se entre os povos de fronteira. Então, há muitos povos de fronteira, né? Existe um manual dos povos de fronteira. Se você quiser saber desses povos em que não tem quase ninguém mesmo, chamado povos de fronteira, existe um manualzinho, você pode abaixar, tem um endereço aí, que eles selecionam aí os 31 maiores grupos de povos de fronteira. E um desses povos que eu queria mostrar para vocês é o povo Hui. O povo Hui, ele é um povo chinês, ele é da China, né? Nós estamos falando aí de 13 milhões, alguns números dizem que há mais. Eles falam chinês, Hui, a língua é um dialeto Hui. Eles são muçulmanos. O número de cristãos que seguem, o número daqueles que seguem a Cristo dentro desse povo é menor que 0,1%. Por isso que ele entra no grupo de povos de fronteira, tá bom? A Bíblia foi traduzida já existe a Bíblia na língua Hui. Na forma oral também existem esforços bem desenvolvidos. E é um povo que eu já visitei, é um grupo que eu tenho amigos que são desse grupo. Eu conheço alguns cristãos que pertencem ao Hui e nós navegamos bastante entre eles quando nós moramos ali na Ásia. Eles têm o filme Jesus, eles têm histórias, a forma de storytelling já na língua Hui. Então, vamos orar pelo povo Hui. O povo Hui representa um dos povos de fronteiras, né? Mas com aquele manualzinho,
você vai ter a oportunidade de conhecer os 31 maiores grupos de povos de fronteiras. Voltando, lembrando que 1/4 da população da Terra está classificado nesse grupo, ou seja, igual ou menos de 0,1% de cristãos dentro daquele povo, né? Não há nenhum movimento evangélico autossustentável conhecido nesse povo. Então, a proposta é classificar, né, a necessidade de fazer discípulos transculturais. Então, se esses povos de fronteiras, eles estiverem já dentro do Brasil, na nossa cidade, então, ou se eles não estão aqui, mas estão nos seus locais mais distantes, nós podemos fazer alguma coisa, né? Mas antes de falar sobre isso, o desafio é poder entender, né, que a igreja hoje, ela, em qual nível de evangelização transcultural, né, que esses povos que eu estou a falar aqui são povos de outras culturas, né, de línguas, de culturas diferentes da nossa. Então a gente fala que eles são transculturais. E não necessariamente eles têm que estar distantes. Você pode ter Ruê em São Paulo, você pode ter naquela lista de 31 grupos mais, né, os maiores ali dentro dos povos de fronteiras, você pode ter esses grupos já dentro do Brasil, né? Então nós não estamos falando só de geografia. Mas uma proposta que os missiólogos desenvolveram foi de analisar o envolvimento da igreja no evangelismo. Então eles chamaram de evangelismo 0, 1, 2 e 3. O que significa isso? O evangelismo 0 é aquele evangelismo que é dentro da igreja. Você convida a pessoa para ir na igreja, ela vai na igreja, ali ela ouve a mensagem e ali ela conhece o evangelho, né? E aí, se ela recebe a Cristo como Senhor da vida dela, já é uma outra questão. O E1 é um evangelismo feito entre os da minha cultura, mas fora da igreja. Então, você vai para os bairros, para as regiões ali próximo e você faz o evangelismo. Então, é o nível E1 de evangelismo, ok? E aí existe o E2. O E2 é o evangelismo transcultural em uma cultura semelhante, mas diferente da sua. Isso está chegando àqueles que podem ou não falar a mesma língua, mas certamente têm origem diferente. As origens são diferentes. Um exemplo de E2 é quando nós pegamos um grupo da igreja e vamos fazer uma viagem de curto prazo dentro de um povo como esse. Vamos supor, nós vamos à China e vamos ali conhecer o povo Ruê e vamos ali desenvolver um trabalho em apoio, em parceria com outras organizações para levar a mensagem do Evangelho, apresentar o filho de Jesus, histórias bíblicas, e vamos lá somar esforços, ou desenvolvimento comunitário cristão, em empoderar aqueles que já estão desenvolvendo ali um projeto, né? Na Ásia, na África, né? Nessas regiões onde tem os povos de fronteiras, esses povos não alcançados aí. E tem, o maior foco não é trazer a pessoa para a igreja, mas sim levar a igreja para o novo lugar, né? E aí o E3 é o evangelismo transcultural, que leva a mensagem de Cristo a culturas muito diferentes da cultura do mensageiro. Isso é alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus ou que têm alguma resistência culturalmente instalada ao cristianismo. Esse exemplo é o exemplo dos povos não alcançados. Quando você serve entre os povos não alcançados, aí vocês viram ali duas terminologias, os não engajados, ou seja, menos gente ainda que não tem, e menos gente ainda que é os povos de fronteiras, né? São os exemplos de envolvimento nessas culturas. O que eu quero dizer é que nós não temos muitos exemplos de igrejas envolvidas no tipo E3 de evangelismo. Significa que nós ainda estamos focando as ações missionárias aonde já tem bastante missionário e já tem mais de 2% de evangélicos no grupo étnico. Ainda povos não alcançados, por isso que eu coloco como um pressure point. Por isso que é um ponto importante para a gente mencionar aqui nessa tarde. É uma necessidade, a igreja precisa entender mais, nós precisamos envolver. Mas não, você está dizendo que não é para mandar mais missionário para outros países, para Bolívia, para Argentina? Não, não estou falando isso não. Igrejas precisam ser revitalizadas, pessoas precisam ser evangelizadas,
O que eu estou falando é de prioridade. Existem povos que não conhecem absolutamente nada sobre a pessoa de Jesus. E a quantidade de crentes que tem dentro desse grupo étnico é tão pequena, em alguns casos zero, mas é tão pequeno que essa igreja eles não conseguem se organizar para fazer um movimento de plantação de igreja. Então, nós estamos falando de prioridade. Vamos ou não vamos priorizar, né? E aí eu queria deixar aí algumas perguntas para a gente refletir, ok? Muitas igrejas jamais saíram do nível E0. Né? O quanto isso é verdade, né? E0 é aquele um que a gente chama a pessoa, se der, vai lá na igreja, fazer uma visita lá, tal. Amém, amém, gente. Tem gente recebendo Cristo dentro da igreja, amém. Questão de prioridade. O que você e sua igreja estão fazendo para envolver os não engajados a alcançar? Antes que eu coloquei aqui não engajados, é que dentro da igreja, a palavra engajamento em português aí deu dupla ideia, mas existem cristãos que não estão nem aí para isso. Ok? Então a pergunta é, o que você e sua igreja estão fazendo para envolver com os irmãos que não estão fazendo nada disso aí, não estão nem entendendo que é povo não alcançado, né? A alcançar os povos não alcançados. Então nós estamos falando de mobilização. A sua igreja tem sido mobilizada? Você pode agir como um facilitador de mobilização? Apresentar as necessidades? Você que participa de um pequeno grupo, será que não é legal a gente fazer um projeto desse, de envolver a igreja, o pequeno grupo, e aí outro pequeno grupo, aí outro pequeno grupo, né? Óbvio que tudo isso com a aprovação do pastor da igreja, não queremos criar problemas nenhum. Foi uma surpresa para você que haja tantos povos não alcançados no Ocidente, né? Eu dei o exemplo de Nova York, dei o exemplo das grandes cidades. Se eles forem alcançados pelo Evangelho, qual é o potencial do avanço do reino caso eles levem a esperança, o Cristo, aos seus entes queridos em seus países de origem? A gente chama isso de diáspora reversa. Já está acontecendo isso, mas ainda a velocidade, ainda os exemplos são pequenos. Você já pensou se a Europa, vamos dar um exemplo de Portugal, vamos dar um exemplo da Espanha, a Península Ibérica. A Espanha, existem cerca de entre 2.500 a 3 milhões, entre 2 milhões e meio a 3 milhões de muçulmanos. Muitos deles eram do norte da África. Você já pensou que esses muçulmanos têm experiência com Cristo e eles podem levar o evangelho aos seus familiares, aos seus povos, ou indo até lá, ou usando a internet, ou usando os meios que Deus tem dado aí, a mídia, né? As televisões, as redes de televisão, as redes cristãs, né? A diáspora reversa é uma realidade, né? Você está procurando em sua vizinhança possíveis grupos de pessoas não alcançadas? Você já parou para pensar que você pode procurar, né? Se não, por que não? Se sim, quem está morando lá e como você começará a se mobilizar para alcançá-lo? O que eu quero dizer aqui, para finalizar minha fala, eu estou aqui falando de intenção. A gente apresentou aqui, nessa tarde, os povos não alcançados. A gente mostrou aqui uma quantidade grande de povos que nunca ouviram falar do Evangelho. Nós apresentamos aqui que existem os povos de fronteira. 0,1 ou menos de 0,1% de cristãos. É tão pouquinho, em que eles sozinhos eles não conseguem desenvolver um movimento de plantação de igreja. Então eu quero, nessa tarde, encerrando aqui e responder as perguntas, eu queria orar para que Deus tenha misericórdia de nós, abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder se envolver. Não há desculpa.
Nós não temos desculpa. Nós temos que nos envolvermos intencionalmente com relação aos povos não alcançados, microscopicamente falando, os não engajados, microscopicamente falando, os povos de fronteiras. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus do encontro. O Senhor é um Deus que, lá de Gênesis, o Senhor vem ao nosso encontro. E eu louvo o teu nome por isso. Eu louvo o teu nome porque o Senhor é o Deus que está interessado na humanidade. Eu te louvo, Deus, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus transcendente, mas imanente. O Senhor não é o Deus conosco. Mas o que significa conosco, né? Nós apresentamos aqui quantas pessoas não desfrutam, não conseguem, não comem, não se alimentam do pão da vida. Usa cada um de nós. Nós não estamos falando de alguns, não. Nós estamos falando da igreja, de cada cristão, ou de cada crente, para que a gente possa realmente entender que existem povos que nunca ouviram falar, em que não participam desse, não comem desse pão, não bebem dessa água, a água da vida. Tira a gente da zona do conforto. Que a gente comece, Pai. Mesmo se a gente é pequeno, se a gente comece com um movimento de oração. E nós sabemos do poder da oração. Usa, Pai, a tua igreja no Brasil. Que a gente comece. Tem muita coisa importante, a política está chegando, muitas coisas acontecendo, as questões todas hoje do Covid, tantos problemas que nós temos, tantas coisas a fazer, mas não nos deixe esquecer, Senhor, dos povos não alcançados. Aqueles que estão lá longe, mas povos não alcançados que também já chegaram no nosso país. Usa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria encerrar aqui a minha apresentação e vou aqui ver aqui um pouquinho, não dá para fazer isso na hora da apresentação, mas eu quero ver aqui no chat, eu quero dar uma olhadinha aqui, o que aqui, algumas perguntinhas aqui. O que fazer se os líderes da igreja não incentivam os seus liderados a fazer missões? Olha, deixa eu falar uma coisa. A gente às vezes pensa o que fazer com eles, mas a gente tem que ao mesmo tempo olhar que a gente não sabe se esses líderes tiveram essa consciência. A gente não sabe se esses líderes tiveram uma formação teológica, missiológica, e mesmo se eles tiveram, se foi falado sobre isso. Mas o que eu gostaria de politicamente correto dizer para você é que não adianta a gente brigar, não adianta pegar a espada e orar pela liderança. E com sabedoria, talvez, mostrar para eles, pastor, eu quero começar um projeto de orar por povos não alcançados, de começar um projeto de um DNA missionário na igreja. O senhor poderia nos dar aí 5 minutos de um tempo na igreja? Ou nós podemos conversar com as diferentes lideranças da igreja? Ou nós podemos apresentar um projeto para o senhor, pensando no projeto missionário, a começar, né, pela região aqui, mas trazendo informações também de outros povos, de outras necessidades. Pastor, o senhor permite com que tal missionário que nós conhecemos venha à igreja, desafiar a igreja? Podemos ter um momento de oração e convidar a igreja para orarmos pelos diferentes povos, pelos missionários, né? Esse movimento de mobilização missionária
Eu digo para você, quem falou para mim foi o Augusto. Augusto, a impressão que nós temos é que quando nós fazemos um movimento desse, de mobilização, de missões na igreja, às vezes temos a sensação que damos 2 passos para frente e 3 para trás. Mas a gente, na minha experiência, eu diria para você, para não desanimar ou quem está ouvindo, mas que com sabedoria nós podemos ter algumas ações. Eu louvo a Deus pela igreja brasileira. A gente pode ter todo o problema possível, diferentes pensamentos, eu gosto desse, não gosto desse, aquela coisa que a gente sabe de imaturidade no meio de nós, né? Cristãos, às vezes somos imaturos, né? Mas eu digo para vocês que ao redor do mundo eu tenho visto brasileiros fazendo bons trabalhos, excelentes trabalhos. Nós temos no Brasil boas organizações missionárias. Existem movimentos como o Movimento Perspectivas, que está trazendo uma mobilização. Existem organizações hoje trabalhando aí, mobilizando, né? A Martureu, por exemplo, né? Ali com o pastor Marcos Amado, tem a MEABS ali no sul do Brasil, treinando pessoas para alcançar muçulmanos, a Missão Antioquia, a Junta de Missões Mundiais, tantas organizações do Brasil. Graças a Deus, quando nós comparamos com outros povos, com outros países aí, a gente vê a igreja, né? Quando eles olham para o Brasil, eu me lembro que eu estava na Ásia e uma igreja, um grupo de irmãos falaram: vocês não poderiam vir para cá e mostrar para a gente como que vocês, mesmo economicamente, vocês não são ricos e mesmo com os problemas que eles têm, vocês ainda continuam enviando missionários. Então nós temos os nossos problemas. Claro, podemos melhorar. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Às vezes vamos para o campo missionário achando que nós temos... E agora Jesus chegou porque eu cheguei, né? E nós temos algumas coisas, mas eu gosto de olhar também por esse prisma, sabe? De louvar a Deus pela igreja brasileira. Louvar a Deus pelos movimentos, pelo Congresso Brasileiro de Missões, pela Associação de Missões que tem aqui no Brasil. Nós estamos fazendo bastante coisa. A gente pode melhorar, de mobilizar mais as igrejas e pedir a Deus que os líderes realmente comecem a se envolver. Nós demos um curso de 8 sábados e tinham cerca de 40 pessoas durante a pandemia. Foram 8 sábados. Fiquei surpreso de ver vários pastores. A maioria dos participantes eram pastores de igrejas médias e grandes. E discutimos sobre assuntos referentes aos desafios do Islã, as formas de comunicar, de compartilhar de forma inteligente, de forma humana, respeitando, com compaixão. Apresentamos as crenças, convidamos pessoas, mas eu fiquei feliz de ver pastores envolvidos. Então é possível, sim. Eu tenho fé que é possível que a gente tenha mais e mais pastores envolvidos no movimento missionário brasileiro. Irmão Jefferson, em sua opinião, esses povos ainda não foram alcançados por falta do conhecimento dos cristãos que não conhecem esses números, ou falta de vontade da nossa parte? Eu acho que faltam as duas coisas. Eu acho que o maior problema é realmente a falta de informação. Eu vou dizer para você que foi o Marcondes. Marcondes, eu vou dizer para você o seguinte. Nós estávamos ali em Portugal, nós tivemos a oportunidade em que levamos 11 pastores para um país do norte da África. Passamos alguns dias ali. O projeto se chamou Escuta Missionária. E a orientação foi a seguinte: olha, eu sei que vocês são pastores, mas nós vamos conhecer uma realidade. Nós vamos conhecer irmãos que estão dentro dessa faixa de não alcançados, não engajados, e também eles fazem parte dos povos de fronteira. E ao terminar essa viagem, no retorno, todos perguntavam para mim: a gente quer se envolver. Ajuda a gente a se envolver. Nós queremos fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? E aí eu disse a eles: olha, vocês ouviram da boca dos próprios irmãos, dos líderes, as dificuldades que eles têm. Resumindo a história,
ô Marcondes, o que aconteceu foi que entrou a pandemia. Logo depois dessa viagem entrou a pandemia. Esses pastores ligaram para mim e falaram: olha, vamos comunicar com esses irmãos lá que nós somos, nesse país, e vamos arrumar uma forma de ajudá-los, para que chegue alguma coisa na mesa deles. E depois nós queremos ajudar também para que seja estabelecido uma forma de escola bíblica ou algo assim, para que a gente ajude esses irmãos a se equiparem, a encorajá-los. A palavra encorajamento, a ação encorajamento, é uma atitude perfeita para esses povos, e para que eles desenvolvam um movimento de plantação de igreja que tem a cara deles. Então, ore por isso, porque a gente quer continuar. Quando as fronteiras abrirem, a gente quer continuar com essa caminhada, e você que está nos assistindo, você é convidado também a fazer isso. A gente quer levar algumas pessoas para algumas partes do mundo aonde a gente pode fazer diferença. Encorajamento é uma das maiores delas. Em sua opinião, aqui o Marcondes pergunta: por que existem tantos pastores batistas que não priorizam a obra missionária? Então foi o que eu falei. Eu acho que falta informação. Eu acho que falta também, a gente precisa ter uma compreensão muito boa e madura de que, às vezes, os pastores, os líderes, têm que matar um leão por dia. As dificuldades, N dificuldades, e isso pode ser um fator negativo que impeçam eles de parar e aprender. Mas é possível. Vamos orar pelas lideranças das nossas igrejas, para que a gente possa se envolver mais nesses povos. Nós temos as dificuldades, né? O Marcondes pergunta também, não, aqui é o Gustavo, entende que o fim do trabalho missionário em determinado local é quando os crentes locais estão capacitados para viver igreja e alcançar a própria comunidade? Essa do missionário deixar o trabalho e partir para outro? Deus siga abençoando. Olha, eu vou traduzir, eu entendi o que você falou. Eu vou traduzir para você. Existe uma hora que a igreja ela tem que ser autossustentável, ela tem que ser autoteologizável, ou seja, no sentido dela ter força para desenvolver um discipulado local, desenvolver o evangelismo local, desenvolver um movimento de plantação de igreja. Aí sim, você vê a liderança. O que acontece muito é que nós, achando que somos o rei da cocada, a última Coca-Cola do deserto, nós achamos que sempre aquele povo é preguiçoso, sempre aquele povo não dá, não tem jeito de abandonar esse povo, né? E isso não é verdade. Quando nós trabalhamos em cooperação, mesmo depois que essa igreja ela já está forte o suficiente para começar esse projeto de retransmissão da mensagem, nós ainda podemos continuar cooperando, talvez mais no backstage, né? Mas sempre com essa cooperação, né? Mas a igreja começa a ter a sua própria forma de liderança, os estilos, as decisões, e você vai ser mais alguém para somar. Mas é importante entender que a igreja, quando ela tem essa força, ela já consegue caminhar, né? O pastor Ronaldo Lidório trabalhou com os cocombas lá na África. Ele é um exemplo muito interessante em que chegou um momento em que a igreja ela já começou, a liderança da igreja, os líderes capacitados. O que acontece são as reciclagens, né? Mas a igreja já começa a caminhar teologicamente sadia, financeiramente começa a desenvolver, retransmite o evangelho, né? Já consegue fazer a retransmissão do evangelho. Então é isso, gente. O que eu gostaria de falar para vocês nessa tarde de hoje, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Falamos hoje sobre os povos não alcançados, e aí fizemos um micro, olhando lá para dentro dos povos não alcançados, nós falamos também dos povos de fronteira, aqueles povos que igual ou 0,1% de crente, tão pouquinho crente, que eles não conseguem se juntar
para desenvolver uma igreja autossustentável, teologicamente falando, financeiramente falando, a força de movimento de plantação de igreja, e que Deus levante cada um de nós como igreja, cada crente, chegando às ações, orar pelos povos, adotem povo, não né? Um povo, os manuais estão aí e você vai ver que faz a diferença. Eu não garanto, mas eu não posso trazer afirmações aqui, mas eu digo a você que as igrejas que eu tenho visto e têm se envolvido com missões nesses níveis são igrejas que Deus tem abençoado muito, né? Deus tem abençoado muito. Tem cumprido esse ide e discipular as etnias. Deus abençoe. Né? Em árabe nós falamos aí Ashufak Baden, vejo vocês depois. Né? E Deus abençoe todos. Shanju Funimen, Deus abençoe a todos, em mandarim. Né?